E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato é A Mulher Sem Cabeça. Meu Deus do céu. Tudo na sexta 13. A Mulher Sem Cabeça. Deixa eu tomar uma água pra ler aqui da Mulher Sem Cabeça. É a mula sem cabeça. É a mulher mesmo. A mulher sem cabeça é mais assustador que a mula sem cabeça, eu acho. Bom, é um moço que nos conta também. O meu relato envolve a mim e mais duas primas. Era uma noite de sexta-feira, quando eu e mais duas primas estávamos sentados na calçada aqui do lado da minha casa. A calçada fica de frente a uma esquina, então conseguimos ver todo o beco e quem passa na outra rua também. Estávamos conversando e rindo e o tempo foi passando rapidamente. Quando a gente se deu conta, já era por volta das 9h30, 10 horas da noite. Daí resolvemos falar de coisas sobrenaturais, lendas, experiências, esse tipo de coisa. A gente mora no interior de Sergipe e é bem comum ouvirmos histórias desse tipo, principalmente dos mais velhos. Quando começamos a conversar, a minha prima, os nomes estão trocados, lembrando, a minha prima Salomé estava sentada no meio, entre minha outra prima e eu, entre a minha prima Anastácia e eu. A Salomé era a mais nova do trio. Eu e a Anastácia temos a mesma idade. Eu estava apontando para a casa da Anastácia, dando uma explicação sobre uma lenda que eu tinha ouvido falar. Enquanto eu explicava isso, apontava para a casa da Anastácia e ela olhava para lá. Salomé, que estava no meio da gente, mexendo no celular, olhou para o beco fixamente e começou a tremer. Automaticamente, Anastácia olhou para ela e também olhou para o beco e começou a regalar os olhos. Foi quando eu senti que não era algo bom que estava por ali. Antes mesmo de olhar, eu já sentia uma energia sobrenatural. Eu acho que eu tenho facilidade para essas coisas, enfim. Quando eu também olhei, eu fiquei anestesiado. Era uma mulher, alta, cerca de 1,85 m para mais, com um corpão. Não que ela fosse gorda, mas também não era magra, sabe? Era corpulenta. Ela usava a roupa azul escuro, um modelo antigo, uma roupa antiga de cor azul escura, com uma saia na altura dos joelhos e um blazer, tipo um terninho, com as mangas levantadas até o braço. Foi aqui que quando eu olhei para o rosto dela, e foi aí que quando eu olhei para o rosto dela, ela simplesmente não tinha rosto. Na verdade, o pescoço era cortado, tipo decapitado mesmo. Dava para ver perfeitamente. Ela andava inclinada para trás e abraçada em algo que, quando eu olhei, pude ouvir as batidas do meu coração de tão acelerado que ele estava. Pois ela andava abraçada à própria cabeça, que estava virada para o nosso lado, olhando para a gente. Sim, ela andava abraçada com a cabeça, meio que inclinada para trás, assim. Toda essa cena durou menos de 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu só esperei ela dar 3 passos para perceber que ela não estava vindo na nossa direção. Ela estava subindo a outra rua. E foi aí que, quando eu vi a cabeça, eu consegui gritar: "Tá repreendido!" Eu e minhas primas tivemos forças e atitude para correr. Eu simplesmente tremia tanto que eu mal conseguia abrir o portão da minha casa, enquanto minha prima Salomé pulava e gritava do meu lado. A Anastácia correu para a casa da tia, que é minha vizinha, enfim, um rebu. Entrei em casa correndo com a Salomé, me joguei no tapete e fiquei deitado enquanto ela tremia encostada na parede. Minha irmã, que estava com o namorado lá, tomou o maior susto e não entendeu nada. Contamos para eles, eles até que acreditaram. E o namorado dela tentou achar alguma coisa, mas foi lá no beco, não viu nada. Algumas pessoas disseram que era coisa da nossa cabeça, ou que poderia ser alguém com o cabelo cobrindo o rosto. Mas, gente, como? Como?
Se nós três vimos a mesma coisa e eu pude ver a cabeça na mão dela. Enfim, tudo passou e um monte de gente queria saber como foi a história. Aqui o lugar é pequeno e logo todo mundo queria saber como foi. Depois disso, a gente foi olhar no calendário e aí que veio a surpresa. Era sexta-feira 13. Eu e minhas primas nem tínhamos percebido isso. Eu não sei se tem algo a ver, mas eu creio que sim, pois tínhamos o costume de ficar na calçada toda noite e nada desse tipo havia acontecido. Só naquela sexta-feira 13. Credo, gente, que aparição é essa? Será que era alguém fantasiado querendo assustar a criançada? Justamente porque era sexta-feira 13? Será que foi um fantasma mesmo querendo assustar? Um espírito zombeteiro? Falou, vou aparecer bem desse jeitinho aqui que é pra assustar mesmo. Não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. No outro anotei, agora vamos ver este daqui. A Trindade Satânica. Maledite, Edite, Demodite. Tiditite. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Joia? Hoje eu vim contar minha experiência com a Trindade Satânica. Nossa! Maledite, Edite, Demodite. Ao decorrer do relato, você vai entender o porquê da Trindade Satânica. Ai, gente, brincadeira. Eu me chamo Fulana, mas nesse relato vou me chamar de Flor. Tenho 20 anos e sou do Rio de Janeiro. Me perdoe qualquer erro e espero que você leia. Beijo, beijo. Estamos lendo. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Eu sempre achei que com 15 anos eu poderia sair, voltar tarde para casa, namorar, enfim, coisas que uma adolescente quer fazer. Eu estava no 9º ano quando isso tudo aconteceu. O início do ano escolar foi tranquilo, tinha amigos, era amiga da sala toda até chegar o mês de julho. Fiz amizade com uma menina, a Maledite. Ela tinha minha idade, viramos muito amigas. Nesse meio tempo eu conheci o meu namorado. Os nomes estão trocados, ela falou? Não sei, gente, ela não falou? Falou ou não falou? Não sei. Ixi, agora... Peraí. Tá, eu não sei se tá trocado, então eu vou chamar de João. João. Ok, vamos ver então. Conheci meu namorado João. E nesse meio período, a Edith, uma menina que eu já não engolia. Aí ela conheceu o João e a Edith, é isso? Uma menina que eu já não engolia. Sabe quando o santo não bate? Então, era assim. A Maledite sempre falava, Flor, ele é pilantra. Ele pediu para ficar com a Edith. Ela me contou isso esses dias. Se eu fosse você, eu terminava. E eu e meu namorado sempre brigávamos muito por conta disso. Eu sempre conversava com a Maledite e no final do dia, a Edith espalhava para todos que ele me traía com ela. Eu, por ser muito novinha, acreditava. Até que um dia o João cansou e soltou os cachorros para cima dela. Eu não vou mentir, falando que eu não gostei. Mas enfim, né? Tipo, eu gostei. Parei de dar ouvidos para isso, até que ela falou na minha frente que tinha saído com ele. Ana, eu parti para cima dela sem pensar 2 vezes. A primeira coisa que ela falou foi: Nossa, que deselegante você!
Eu sempre te falei dos teus chifres, só que você nunca me ouviu. Gente, essa molecadinha nova aí, afiada, né? Nossa, eu era uma bobinha com 15, 14, 15 anos. Esse povo é afiado. Bom, na hora que eu dei um tapa nela, minha melhor amiga me segurou, pois o tapa que ela ia levar ia virar a cara dela do avesso, Ana. Nesse tempo eu estava ajudando a Maledite. Nesse tempo eu estava ajudando a Maledite. Ela me contou que estava passando dificuldades em casa, e aí eu comecei toda semana a dar biscoitos, miojo, saco de arroz e até carne e cesta básica, enfim. Eu me posicionei para ajudar. Eu sempre fui assim, Aninha. Muitos pastores de igreja, pessoas de centro espírita, eles sempre falaram que a minha alma era iluminada, uma alma boa. Posso contar um relato aprofundando mais essa parte, eu tenho muitos. Bom, eu sempre frequentei a igreja, mas eu não sou religiosa. Gosto de conhecer novas religiões, mas enfim. Na igreja começaram a me falar que ia ter uma reviravolta, que eu saberia quem era. Não, ia ter uma reviravolta e eu saberia quem era quem. E que máscaras iriam cair. Mas sabe quando você não bota fé? Então, me ferrei. Um dia depois de uma discussão com a Maledite, ela quis me bater. Começou a falar mal de mim para todo mundo. Ana, eu tenho problemas de ansiedade, de raiva e emocional, assim, o combo perfeito. Brincadeira. Brincadeira ou não? Peraí, Ana, eu tenho problemas de ansiedade, raiva e emocional, o combo perfeito. Enfim, nesse meio tempo, meu cabelo começou a cair muito, a ponto de sair mechas de cabelo. A minha ansiedade atacava com frequência e eu ficava com feridas pelo corpo todo. Desenvolvi ataque de pânico, fiquei muito mal e era perceptível tudo isso. Meu namorado e eu começamos a brigar muito e eram brigas feias a ponto dos nossos pais se meterem no meio. Eu perdi 5 quilos nesse meio tempo. Ela começou a se aproveitar da minha vulnerabilidade para ficar me atacando, até o dia que eu não aguentei mais e discutimos feio a ponto de chamar os nossos pais na escola. A Edith, nesse meio tempo, estava quieta, estranhamente quieta. Chegou o dia da oração de quinta-feira, eu caí logo com a irmã da revelação, Aninha. Assim que ela colocou a mão em mim, ela começou a repreender. Ficou 15 minutos orando em mim e falando várias coisas. E uma coisa que eu lembro foi ela falando assim: desenterra o nome dela. Ana, ela falou tudo o que fizeram pra mim com detalhes. Eu não vou contar pra não dar ideia pra doido. Resumindo, enterraram meu nome com uma blusa e uma foto minha, fora os outros trabalhos que fizeram. Ela repreendeu tudo e disse que tudo ia passar, que era para minha mãe me levar no monte, e assim foi feito. Passou um tempo e eu e meu namorado estávamos de bem. Não tinha mais crises de ansiedade, nem crises de pânico. Arrumando meu guarda-roupas, percebi que uma blusa branca minha que eu tinha emprestado para Maledite estava sumida. Eu mandei mensagem para ela e ela disse que ia na minha casa me entregar. Passou horas, dias e semanas e ela não me entregou. A Edith e a família dela são de terreiro. Eu logo juntei uma peça com a outra e bingo. Tudo fez sentido. Ato 2. A Demodite agora. Ana, como se tudo que aconteceu não fosse o suficiente, uma prima do João, a Demodite, voltou a morar na cidade e começou... mordi a boca! E voltou a morar na cidade e começou a frequentar a casa dele. Eu nunca tive ciúmes dele com as primas dele, mas Ana, ela era sem noção. Ficava tirando foto dele e postando como se eles fossem namorados. Ficava em cima dele o tempo todo. Não deixava a gente ficar sozinho.
Nem preciso dizer que nós voltamos a brigar. Para piorar, ela era amiga da Edith e da Maledite. Então a trindade satânica estava completa. Ela tirava foto do João com a Edith e me mandava, dentre outras coisas. A mãe dele falava que ficava sem graça de mandar a sobrinha embora, mas que colocava ele pro quarto dela. Mas que colocava ele pro quarto dela. Tá. A mãe dele colocava ele no quarto dela, da mãe, já que ele sempre pedia socorro pra mãe. Enfim, Ana, teve um dia que eu não aguentei mais. Eu saí no tapa com a Edith, de novo, em pleno almoço de família. Minha sogra não deixou ninguém separar. Eu dei uns belos de uns tapas nela. As amigas dela vieram tirar satisfação comigo, mas o João e minha sogra me seguraram na hora que eu ia voar no pescoço delas. A Demodite ficou toda machucada, já que eu esfreguei ela no chão. E eu digo que não me arrependo, mas você bateu na Edith ou na Demodite? Continuam fazendo trabalhos para mim, Ana. Eu e o João estamos construindo a nossa casa e a prima dele ainda está nas nossas vidas, junto com as outras duas. Eu tô numa batalha espiritual enorme que só eu sei. Eu não sei mais o que eu faço. Já procurei pastores e nada deu certo. Estou pensando em procurar pais de santo para ver se eu consigo me defender disso. Bom, é isso. Beijo, Ana e assombrados, e me ajudem, pois eu já não sei mais o que eu faço. O que era para ser uma briga de escola se transformou nesse caos que está até hoje. Eu sei que não tem muitas coisas sobrenaturais. Pretendo mandar minhas experiências com o sobrenatural em breve. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas que gente chata, né, meu? Dá linha, dá paz na vida pros outros, né? Vai viver o teu. Fica atrapalhando a vida dos outros. Não consigo entender. Sabe que a vida delas trava também nisso, né? Não tem lógica, não tem... Consigo entender. Não consigo. Tem gente que fica feliz em atazanar a vida dos outros. Acha que fica feliz, né? Porque, na verdade, isso é infelicidade. Bom. Deixa eu dar mais beijinhos aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tudo indo, galera chegando. Então vamos aí pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, olha. Vocês vão lembrar, né? De um outro relato muito parecido, pelo menos o título, né? Este daqui é a pedra que chorava e a árvore que comia a gente. Nós lembramos daquele relato da pedra que comia a gente, que é muito interessante, um dos meus preferidos. Mas vamos ver do que se trata este daqui? Vamos lá. Olá, Aninha, tudo bem? O meu nome é Fulano, tenho 23 anos, mas... me chama de Ciclano, tá? Porque já tem muito fulano contando relato no canal. E os ciclanos e beltranos estão ficando para trás. Pode ler tranquila que não tem nomes no relato. Eu sou muito fã do blog e do canal de vocês desde a adolescência. Quem viveu a época de ouro do terror na internet, viveu. E foi muito gostoso. Recentemente estava revendo as playlists do canal, que por sinal é muito bem dividida, parabéns, muito obrigada. E me deparei com a playlist do Histórias Assombradas, que eu já zerei, e decidi olhar os relatos antigos, que eu gostava, e me deparei com o relato da pedra que comia a gente. Eu lembro que quando você leu o relato, em um ao vivo primeiro, e nesse ao vivo eu já tinha desbloqueado uma memória de infância, e aí revendo de novo esse ano, eu desbloqueei a mesma memória de novo, pois o meu avô tem uma história parecida
e tinha me contado na infância. Quando você contou o relato pela primeira vez, eu falei com meu avô para que ele me contasse novamente aquela história para eu mandar para vocês. Mas ele não quis falar nada, já que não queria ser passado por mentiroso. Hoje, como eu sou mais velho e tenho mais habilidade de persuasão, fui lá e pedi para ele contar de novo. Expliquei que era tudo anônimo, ninguém ia saber que era ele que estava contando e que era uma forma de registrar um relato dele, que é muito interessante. E depois de muito insistir, ele concordou em me contar e estou escrevendo para vocês. Vou escrever aqui como se fosse ele contando, porque fica mais fácil de relembrar os fatos e de narrar para vocês. Muito obrigada. Então vamos lá, agora é o avô dele contando essa história. Quando eu era menino, há muitos anos atrás, eu morava na roça e naquela época tinha várias lendas e vários causos assombrosos, mas a maioria era só história para botar medo na criançada mesmo. Para divertir, para entreter ou para proteger até mesmo, já que entrar no mato de noite era perigoso. Então falar que tinha assombração lá era mais fácil do que fazer os meninos entender que o perigo era uma cobra ou uma onça. Mas tinha algumas histórias que eram verdade mesmo. Uma história que eu gostava bastante era a da pedra que imitava o choro de criança ou de bebê. Contavam que essa pedra ficava do lado de uma árvore e quando as pessoas iam ver, percebiam que o choro vinha da pedra, mas que não tinha criança ali. E na procura pelo guri, quando passavam perto da árvore, as raízes dela se abriam e a pessoa caía lá dentro, ficando presa e morrendo. Gente, parece coisa de Stranger Things. Tinha diversos relatos de desaparecimentos que culpavam a tal da árvore, tanto de pessoas como de animais. Contavam que essa pedra também assobiava e até mesmo chamava com uns psiu ou ei para atrair os desavisados na floresta. Eu achava que era tudo balela que o povo inventava para que as crianças não chegassem perto dali, pois devia ser uma árvore com um buraco oco embaixo ou coisa do tipo. Na curiosidade, uma vez eu fui com uns primos para ver a tal da pedra e da árvore. Eram normais, não era oca nem nada, nem parecia perigosa. Muito pelo contrário, parecia ser uma árvore boa para subir, para brincar. Depois, quando eu completei uns 10 anos, um primo meu, que era mais velho, falou que ouviu dos adultos que aquela árvore era conhecida por ter muitos casos de suicídio. Por ser uma árvore muito grande, de uma copa gigantesca e cheia de galhos e muito fácil de subir até. Até idoso conseguia subir naquela árvore. Então, eu achei que os adultos inventaram essa história para que as crianças não fossem lá e acabassem, sei lá, se deparando com um corpo por lá, né? Bom, o tempo passou. E quando eu tinha 12 anos, o meu pai disse que eu iria acompanhá-lo em uma caça. Acontece que uma onça descobriu que era muito mais fácil atacar os sítios e comer os bichos do que caçar na natureza. Então os donos dos sítios e roças da região marcaram de se reunir para pegar a danada da onça que estava matando os animais. E o meu pai quis que eu fosse junto, já que era o filho homem mais velho. Meu pai pegou sua espingarda e me entregou um facão para irmos caçar a bicha lá e eu fui mesmo contrariado. Eu podia fazer o quê, né? Lembro que a gente adentrou o mato e era noite de lua cheia, então estava muito bem iluminado. E quando a gente passou perto da pedra e da árvore, eu comecei a escutar um assobio contínuo. Na hora, o meu corpo arrepiou todinho e minhas pernas começaram a tremer. Naquela época, tinha a lenda de que o diabo tinha o costume de assobiar de noite. E eu só chamei o meu pai e falei que eu estava com medo e eu queria ir para casa. Meu pai disse que era para deixar de ser frouxo,
que aquilo não era o diabo, coisa nenhuma. Era pedra. Era pedra que chorava, tentando atrair a gente para cair na árvore. Me disse também que nunca se deve seguir assobio na mata de noite. Não bastasse isso, me falou que eu não iria embora, que eu já era um homem e teria de me portar como tal. Naquela época não tinha moleza, não. Podia estar o próprio cramulhão do lado de fora de casa. A gente que era homem tinha que pegar a primeira arma que tivesse à nossa disposição e ir investigar. Valentia tinha que estar dentro da veia. Eu lembro que perguntei para o meu pai se era verdade as histórias, e um dos homens que estava conosco falou que era verdade sim, e que ele viu com seus próprios olhos que a terra ainda há de comer a base da árvore se abrindo e um de seus bodes caindo lá dentro, e depois a árvore se fechou. Até imaginei que era piada, mas ninguém riu. Todos tratavam aquilo como um assunto sério. Com o seguir da noite, várias vezes o assobio vinha e ia. Parava e voltava. E lógico que eu fiquei com medo a noite toda. Mas naquele dia eu não escutei choro de criança, não. Acabou que não conseguimos pegar a tal da onça aquela noite e tive que sair para caçar com meu pai mais alguns dias até conseguirmos pegá-la. Não era todos os dias que a pedra assobiava ou chorava. Tinha dia que a noite era silenciosa, só com o barulho do mato mesmo. Quando eu ouvi o choro da pedra pela primeira vez, eu quase caí duro de medo, porque era um choro desesperador. Dava vontade de ir ver. Vai que era uma criança de verdade que tinha se machucado gravemente. Parecia um choro de dor. Faz sentido terem desaparecido algumas pessoas naquela árvore. Quando a gente escuta o choro de criança, principalmente de bebê, a gente não pensa que pode ser armadilha de assalto, sequestro ou mesmo assombração de uma árvore que come gente. E aí, quando a gente se aproxima, já era. Eu nunca vi essa árvore comendo gente, nem bicho, nem nada. Porém, história sobre isso não faltava. Anos depois, a pedra foi destruída e a árvore derrubada para a construção de uma BR. Eu lembro até hoje que eu estava dando de comer para os porcos e uma vizinha chegou afobada em casa chamando a minha mãe. Ela falou que derrubaram a árvore e descobriram que a base da árvore era oca por baixo e lá dentro tinha diversos ossos de vários animais, inclusive de seres humanos também. Fomos então eu, mamãe e alguns irmãos para ver. E realmente estava cheio de ossos debaixo daquela árvore. Eu sei que chamaram a polícia, mas não deu em nada. E pouco tempo depois deram continuidade às obras daquela BR e nem sei que fim que deu. Falaram que devia ser alguém que enterrava aqueles monte de corpos por ali. Porém, quando eu passei por lá, nunca vi terra fofa ou revirada. Pode ser que aquelas ossadas fossem bem mais antigas do que se pensava. Eu contava essa história para os meus filhos, mas eles desacreditaram de mim. Eu contei para alguns netos também, mas como não gosto de ser passado por mentiroso, decidi guardar para mim, para não ter dor de cabeça. Eu sei o que eu vi. Meus irmãos e primos também sabem das histórias. E a gente não precisa provar para ninguém. E também não gosto de ter perturbação e ser chamado de contador de histórias. Ana, essa é a história do meu avô, que ele me contou quando menino e agora depois de adulto de novo. Eu acredito sim, pois ele não é pessoa de mentira. Sempre que ele conta as lendas e causos que não são verdadeiros, ele fala que é tudo história para assustar mesmo. Mas nesse, em específico, ele fala que é verdade. Eu não acho que ele tem motivo para mentir, até porque ele nem gosta de tecnologia e com muita sorte eu convenço ele a assistir esse vídeo.
mas ler comentário ou ganhar validação dos outros, ele não quer. Eu vou pedir só para quem não acreditar que seja respeitoso, pois eu sei que o meu avô não me contou essa história de má fé. E eu também não vim relatar aqui de maldade. Então, vamos nos respeitar como a Ana sempre pede. A crença é individual, mas o respeito é mútuo. Um beijo para você, Ana, no Mateus, nos Assombrados e nos Bebês Vampiros. Deus os abençoe sempre, muito sucesso e felicidade. Um beijo para vocês, muito obrigada aí ao seu avô por compartilhar essa rica história com a gente, para corroborar com aquela outra da pedra que come gente. Sabe por quê? No outro relato, eles também diziam que era possível ouvir, quando chegava perto daquela pedra, era possível ouvir choro de criança, era possível ouvir animais berrando, sei lá, era possível ouvir as coisas que possivelmente foram engolidas por aquela pedra. Mas aí dava a impressão que aquilo ainda estava vivo de certa forma, dentro ou vai saber aonde. Nesse caso, os sons vinham da pedra, mas quem engolia... Peraí, gente, deixa eu só tirar, desconectar e conectar o microfone de novo. Peraí. Ai, derrubei. Será que melhorou? Senão eu desconecto na outra ponta. Bom, espero que tenha melhorado. Tava meio... Bom, então, nesse caso, a pedra meio que atraía para a árvore engolir. Gente, alguém tem alguma explicação para isso? A árvore se abrir, pegar, engolir o negócio lá e depois fechar. Mas os ossos estavam lá, então era só para matar mesmo. Será que em alguma época foi feito algum tipo de magia, algum trabalho, alguma maldição assim? Mas e a relação aí das pedras? Ambas, né? No ambos relatos aí, o lance da pedra que tinha som e tal. Será que puxa para uma outra dimensão? Aí eu com a outra dimensão. Gente, não sei, mas que é muito interessante e eu acredito nessas histórias sim. Tem muito mistério por aí que a gente não faz ideia, às vezes a gente não quer acreditar, ou porque simplesmente não viu, não passou por isso, é fácil desacreditar. Quero ver a hora que você vê que você tá lá no meio, não é? Bom, deixa eu dar beijinho aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O cemitério do meu bairro. O relato será é uma moça que nos conta. O relato será um mix de eventos ocorridos no cemitério do bairro onde moro. Não haverá nomes no relato. Uma vez na semana, pontualmente, minha família se reúne na casa da minha avó para realizar orações. Lá fazemos a leitura dos livros de Allan Kardec e Maria de Nazaré. Enfim, depois de mais um dia após rezarmos, fomos embora de carro. No caminho para casa, cortamos caminho pela rua do cemitério. Ele é inteiramente cercado por um muro de tamanho médio. Eu estava dispersa no carro durante a trajetória e olhava para o longe. Nem havia me tocado que já estávamos a passar pela temida rua, até notar um homem com o rosto sem pele. Só havia os músculos da face, as órbitas eram negras e o ser estava trajando um terno preto. Como se não bastasse, percebi que ele estava em pé sobre uma lápide em formato de cruz. Nessa hora o meu coração parou.
Minha mãe notou e começou a questionar o que eu tinha visto. Eu desconversei, pois estava tentando assimilar tudo ainda. Outra experiência foi breve. O meu namorado havia perdido a avó dele. Ela já era idosa e não me recordo do que ela faleceu. Sei que foi por volta do ano de 2016. Após o sepultamento, quando já estávamos prestes a sair do cemitério, percebi um redemoinho cinza sobre uma lápide. Aquilo foi muito esquisito, pois não ventava aquela tarde e aquele fenômeno não se movia, pairava somente sobre o mesmo lugar. Começava a cerca de 1 metro de altura da sepultura e possuía, em média, quase 2 metros em seu todo. Na hora, nem falei nada para ninguém, em respeito à dor da perda que os demais sentiam no momento. Porém, após um tempo, vim a descobrir que somente eu presenciei o fato curioso. Um último fato que vou narrar aqui aconteceu em 2019, após o sepultamento de um vizinho. A minha mãe, eu e mais uma vizinha estávamos caminhando rumo à saída do mesmo cemitério. Eu estava em pânico, pois havia feito dedetização de todo o ambiente, e o chão de todo lugar mais parecia um tapete de barata morta. E eu tenho fobia desse negócio, mas eu tentava me controlar no momento. Pisava na ponta dos pés e desviava dos insetos. Aliás, nesse dia eu estava de bota, até porque, caso contrário, nem me atreveria a passar por lá. Como se já não fosse o suficiente para um dia, um espírito zombeteiro, após eu passar pelo Cruzeiro das Almas, veio ao meu ouvido direito e deu um berro. Oh! Nessa hora, eu dei um pulo e um grito abafado e falei, ai, mãe! Segurei forte no ombro dela e minha vizinha nos encarou. Na certa, ela pensou que eu estava doida, né? Minha mãe nem perguntou nada para não fazer feio na frente dos outros. Posteriormente, contei o que havia ocorrido e ela elogiou meu autocontrole, pois ela sabe o quanto isso me afeta. Olha, foi bem trash. Odeio ter que ir àquele lugar, mas infelizmente quase todas as pessoas próximas que falecem são enterradas lá. O local é tétrico e tem uma atmosfera perturbada, diferente dos demais cemitérios onde eu já fui. Sei lá, lembra aquele relato de quem estava no mausoléu? Pois também aconteceu lá. Obrigada por ler mais este relato. Fique com Deus, um abração em todos vocês do canal e sua linda família. Muito obrigada, um beijo para você. Esse aí quem estava no mausoléu, aquele que estava passando por lá e olhou num daqueles túmulos que tem uma portinha de vidro e viu um homem lá dentro, depois não viu mais, continuava com cadeado, tudo fechado. Ai, ai, esse cemitério é estranho. Deixa eu só anotar. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então vamos ao primeiro relato, que é Fui ao mundo espiritual. É um moço que nos conta. Na noite passada, eu tive um sonho. No sonho, eu estava correndo em um lugar muito sombrio, quando vi que um rapaz em uma moto estava me perseguindo. Eu me escondi no beco de uma casa, porém o rapaz me viu. Eu, como sabia que estava sonhando, decidi bater nele, já que se alguma coisa acontecesse comigo, eu ia acordar. Quando eu fui bater nele, ele mudou. Ele ficou com os olhos de fogo e gritava, rindo. E era uma risada muito maléfica. E eu fiquei muito assustado. Quando percebi, eu estava em uma casa com as paredes todas brancas. E algumas pessoas trabalhavam nela. Parecia uma casa de recuperação. Será que eu estava morto? Será que eu estava visitando em sonhos o mundo espiritual?
Em uma sala, eu vi uma senhora baixinha e perguntei o que estava acontecendo. E ela me respondeu: pesquise sobre Cipriano. Não entendi o que era, mas também gravei aquele nome para quando eu acordasse. Para quando eu acordasse eu lembrar, né? E eu fiquei andando pela casa de luz. Sim, era uma casa muito iluminada. Eu vi que tinha várias salas com pessoas se recuperando de algum trauma. Em uma das salas, vi que tinha uma mulher grávida que parecia que estava sofrendo muito. Com ela estavam várias pessoas vestidas de branco, consolando-a. Andei na casa até sair e aparecer em um galpão enorme com muita gente dormindo nele. Nele eu via crianças sujas de barro que, quando eu chamava para brincar, elas corriam assustadas. Eu vi que aquilo era um sonho, mas o sonho mais real da minha vida. Depois de passar por essas experiências, eu queria muito acordar ou voltar para o meu corpo. Quando acordei, eu senti que estava me reconectando com o meu corpo novamente. Lembra do nome que a moça da Casa de Luz pediu para eu procurar? Eu achei no Google alguma coisa sobre São Cipriano, sobre um livro de magia, ocultismo, exorcismo, enfim. Achei estranho porque eu nunca na vida tinha ouvido falar sobre ele. Nunca tinha escutado sobre esse nome. E aí, será que tinha alguma coisa a ver o São Cipriano livro com aquele sonho que ele teve com um rapaz de olho vermelho, rindo, maléfico? Não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eu vi na quaresma. Porque estamos na quaresma, né, pessoal? Tô falando que quaresma é época de coisa acontecer, né? Então, vamos lá. Eu vi na quaresma, tá tudo certo? Tá. Oi, Ana, boa noite. Sou fulana, tenho 32 anos e vou contar algo estranho que eu vi no comecinho do mês de março de 2018. Aqui no interior de Rondônia, divisa com a Bolívia. O relato não tem nomes. Eu sei que foi em março, pois o Facebook me recordou a lembrança de uma festa que eu fui, acompanhada de uma amiga, para uma boate badalada da minha cidade. A única, aliás. Diga-se de passagem, a única. Sacomé, né? Interior, um povo tudo pequeno, pouca coisa. Sei bem como é. Nessa época eu estava muito festeira e nem tinha conhecimento sobre o perigo de sair no período de quaresma. Soube disso através do canal mesmo. E pelos meus cálculos, essa mesma época, em 2018, já estávamos na quaresma. Sim, depois do carnaval até a sexta-feira santa, é isso? É quaresma. Bom, a noite foi divertida, bebi apenas água essa noite, pois estava pilotando minha moto e as blitz aqui são tensas, fora o perigo de se acidentar e também envolver outras pessoas que não têm nada a ver com o pato no acidente. Então, pessoal, não vamos beber apenas por conta da polícia, mas sim pelo perigo real que existe em acidentes, ok? Bom, e a blitz aqui são tensas, fora que ainda eu quero viver muito, né? Isso daí, isso é o mais importante. Bom, lá pelas 4 da manhã, a festa estava no auge, mas percebi que eu tinha mesmo que ir embora. Devido ao fato de estarmos de moto, e os roubos de moto também aqui são terríveis, por causa da fronteira. Ei, Laia. Então, chamei minha amiga para ir, mas ela estava paquerando um rapaz e quis ficar. Eu não queria ir sozinha, mas também não estava afim de amanhecer na festa, né? Aí fui sozinha mesmo. Estava em uma velocidade de uns 50, 60 km por hora e já reduzindo a velocidade a 1,5 quadra da minha casa, avistei de longe uma figura que se aproximava no sentido oposto ao meu. Ou seja, eu ia e a figura vinha. A rua estava deserta, apenas eu e aquele ser.
que vinha caminhando devagar e eu não conseguia distinguir se era homem ou mulher. E mais que depressa eu parei a moto e já fui com as chaves no portão para abri-lo. Ao olhar para a rua, já me tremendo de medo por não achar a chave correta do portão, consegui visualizar, a mais ou menos uns 100 metros de distância, aquela pessoa ou sei lá o quê. Vi que media entre 1 metro ou 1,20 m de altura. Na hora, eu pensei, como assim? Uma criança a essa hora? Não é possível. Vi também que a roupa que aquilo usava era preta, porém não pareciam vestes. Parecia um amontoado de saco de lixo, desses de cor preta, sabe? E nas costas tinha algo, também na cor preta, no formato de um X. Eu fiquei por uns segundos tentando decifrar aquilo e pensei comigo, será possível que eu, nunca vendo de perto uma pessoa com nanismo, vou ver agora, às 4 da manhã? E mais, com o perdão da palavra, gente, eu tava vendo um anão fantasiado com saco de lixo em todo o corpo, com espadas atravessadas, transversais nas costas? Que doideira, eu sei, mas era exatamente isso que eu conseguia visualizar. Tentei observar mais um pouco, já empurrando a moto para dentro, e vi que o ser era também muito gordinho. Tinha uma barriga enorme e bem redonda. E já a uns 50 metros de mim, eu percebi que as pernas daquilo eram minúsculas. Mas tão minúsculas que, apesar de não se aproximar tão rápido, eu via aquelas pernas se movendo muito ligeiras, que pareciam sumir até. Sabe o beija-flor que bate as asas tão rapidamente que mal vemos as asinhas deles? Então, dessa forma eu vi as pernas daquele ser. Mas estranhamente eu não via o rosto. Essa parte estava sempre escura ou com uma sombra. Mesmo se aproximando, passando pelas luzes do poste, não dava para ver o rosto. Coloquei a moto para dentro, pensando o seguinte: eu vou colocar a moto na varanda lá atrás, vou correr aqui na frente beirando o muro e olhando pelas grades e vou descobrir que diacho de ser é esse que se aproxima. E entrei com a moto. Coloquei na varanda e quando me preparava para dar a volta na casa para xeretar aquilo, me deu uma pontada na barriga, uma dor tão intensa, mas assim surreal, que eu gritei. Eu caí no chão, me encolhendo, me contorcendo de dor. E eu fiquei tipo, what the fuck? Há alguns segundos eu tava bem e agora eu tô aqui nesse chão gelado com essa dor horrível. Mas que fim de noite mais louco. Minha mãe me ouviu e rapidamente me levantou e me ajudou a entrar no chuveiro. Óbvio que brigando comigo, dizendo que eu estava proibida de sair para festa naquele período de quaresma. Da mesma forma que aquela dor veio, se foi. Foi o tempo de me deitar na cama e eu não senti mais nada. Eu fiquei tentando digerir tudo aquilo e de repente me veio um sinal muito claro da proteção divina que eu acabara de ter. Estava nítido que o que quer que fosse aquela criatura, alguém lá em cima achou por bem que eu não tentasse me aproximar. Por isso a dor repentina me imobilizando daquela forma. Pedi perdão a Deus pela curiosidade, pela insensatez e agradeci pela proteção. Não saí mais para festa nenhuma, não durante a noite. Agora só nos reunimos em casa e tá ótimo assim. Obrigada por contar, Ana. Será que alguém já avistou algo parecido? Deixem o like, pessoal, e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Alguém já viu algo parecido? Peraí, é baixinho, barrigudo, bem baixinho, de 1 metro, pessoal. Pensa bem, 1 metro, vocês têm noção? Pensa aí o que é 1 metro a 1,20 m. É tipo assim, da altura do Vitória até a altura da P, mais ou menos assim. Pequenininho, 1 metro. Aquela fita métrica que a gente tem, assim, de costureira, tem 1,5 m, tá? Então, você pega metade, não é metade, mas 1 metro é, assim, bem baixinho, pequenininho. Com tipo saco de lixo, um negócio X nas costas, assim. A perninha pequenininha e fina e andando super rápido, assim, mas mesmo a perninha mexendo rápido, ele andava até meio devagar. E não dava pra ver o rosto.
Alguém já viu algo do tipo? Isso é ser da quaresma que tava passando por aí? Eu não sei. Que diacho é isso, gente do céu? Se alguém já viu algo parecido, manda um relato pra gente, por favor. E agora? Tem esse negócio de sair na quaresma? Não tem? Eu não sei, gente. Ah, provavelmente eu já saí na quaresma também. Você acha que lá na época ia ter um baile no meio da quaresma? Eu não ia no baile. Tinha um baile no mês lá, eu ia aproveitar. Fosse quaresma, não fosse, eu ia. Mas não aconteceu nada. Eu acho, né? Não, eu acho que eu até lembro uma vez que eu tava num dilema se eu ia ou não ia, porque era quaresma. Eu fui. Eu acho que eu fui. Enfim, eu não sei, gente, o que acontece, mas tem muito avistamento, que tem. Tem os negócios aí que acontecem na quaresma. É uma época, não sei. Ah, sei lá, gente. Agora fiquei curiosa com esse ser. Ser ou não ser. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. É médio, dá pra contar. Vamos a ele, então? A mulher de preto que aterrorizou a nossa noite. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano, sou de Fortaleza, no Ceará, e acompanho o canal desde 2016. E confesso que não era muito fã dos relatos, até dezembro do ano passado. Esse é meu primeiro relato e hoje vou contar um que aconteceu em dezembro de 2018, comigo e com a minha esposa. Mas antes eu tenho que explicar o contexto. Pode ficar tranquila, se tiver nomes estarão alterados, o relato é 100% real. Fulana, a minha esposa, sempre teve uma sensibilidade espiritual muito elevada. Sempre via espíritos e por muitas vezes não sabia se eram pessoas de verdade ou espíritos do mundo espiritual. Eu, por outro lado, não tenho nenhuma sensibilidade e tenho muito medo de fantasmas e aparições. Apesar de gostar muito de filmes de terror, de OVNIs e de mistérios desde os 10 anos de idade. Ela, desde criança, sempre teve contato com o sobrenatural e tinha uma tia que incorporava várias entidades. Isso fica para outros relatos. Ela me conta que sentia uma dor de cabeça sempre que essa tia estava perto de incorporar. Há 10 anos ela foi batizada na mesma religião que sou, desde que nasci. Somos cristãos e ainda assim essas manifestações não cessaram, mas diminuíram. Enfim, vamos ao relato. Em dezembro de 2018, nos mudamos às pressas para uma casa, pois o contrato do apartamento em que morávamos estava acabando e eu ainda não tinha encontrado um local até uma semana antes de terminar o contrato. Então encontrei essa casa, que é só na parte de cima, e junto a essa casa tem mais 3. A nossa era a última. Logo de cara, Fulana não gostou da casa. Mas era o jeito, pois não tínhamos mais tempo e nem onde ficar. Então os dias se passaram e como as paredes eram finas, escutávamos tudo o que acontecia do outro lado. Logo descobrimos que a vizinha era amante de um cara e que ele parecia ser bem perigoso. Ele era casado e tinha outra amante além da nossa vizinha. Todas as noites ela ligava para ele e os dois brigavam. Ana, é sério, todas as noites. A princípio pareceu interessante, até porque em briga de vizinhos sempre a gente que é humano quer dar uma espiadinha, uma escutada, não é mesmo? Mas aí que as coisas pioraram, pois ela discutia com ele e aparentemente ele batia nela e a humilhava constantemente. Não deixava ela trabalhar e ainda por cima nem sair de casa. As brigas se intensificavam e se acalmavam. E era nesse ritmo. Nós não podíamos fazer nada. Primeiro que não conhecíamos ninguém de lá e depois porque não tínhamos provas. De vez em quando o filho dela chorava com essas brigas
e nós não entendíamos como ela suportava isso. Eu já ligava pra polícia, já mandava baixar ali pelo menos pra ver o que tá acontecendo. Brigas vão, brigas vêm, e certo dia, ao chegar da faculdade, coloquei os relatos para poder cozinhar. A fulana viu e falou que não era bom eu escutar, pois isso poderia chamar coisas ruins para dentro de casa. Hoje ela é viciada em relatos. Passa o dia costurando e ouvindo vocês. Que eu ia falar, se isso fosse ruim aqui em casa, então, filha, fazia fila na porta de espírito. Falou, coisa ruim, bateram aqui, mais aqui. Imagina, se você escutando, imagina nós todo dia aqui tá lendo relato, contando relato, falando relato, fazendo matéria, não sei o que lá. Ia ter fila, fala, peraí, pegue senha pra entrar aqui. Não, agora voltando ao relato. Enfim, hoje ela é viciada nos relatos, passa o dia costurando e ouvindo. Bom, eu não liguei e continuei escutando os relatos. E depois de jantarmos e conversarmos um pouco, fomos dormir. Eu tenho sono pesado e no meio da madrugada, a fulana me sacode e me acorda dizendo que não está se sentindo bem, que estava sentindo uma pressão na cabeça e me pediu uma bênção. Eu me levantei meio sonolento e proferi uma bênção com as mãos na cabeça dela, pois em nossa religião, os homens têm o poder de usar o sacerdócio para abençoar o lar e a família. Depois da bênção, voltei a dormir. Mas em pouco tempo, ela me acorda e aponta para o canto da parede e diz: tem uma mulher ali. Ora para ela sair daqui. Ela, posteriormente, me descreveu que essa mulher estava com um vestido preto e vermelho, de época, com renda nos punhos e que parecia sujo e esfarrapado. E tinha os cabelos longos até perto do bumbum. Ela estava de cócoras, é isso? Que sinistro. Ela estava de cócoras e os olhos eram totalmente negros. Dela emanava uma energia tão pesada que a minha esposa se sentiu extremamente aterrorizada. E eu não via nada, mas ela apontava e dizia alarmada: tem uma mulher bem ali e eu tô vendo. E daí eu fiz uma oração, pedi para Deus para que o que estivesse de ruim ali saísse imediatamente, mas nada aconteceu aparentemente. Fulana continuou apontando e disse que a mulher não tinha saído. Nessa hora minha esposa começou a gritar e dizer: ela tá se aproximando! E apontava de um lado para o outro, desesperada, como se a mulher estivesse se teletransportando de um lado para o outro. Ana, ela se agarrava em mim como se estivesse fugindo de alguma coisa aterradora. Ela ia mais e mais para o canto da cama e eu não via nada. Mas mesmo assim eu não tive medo. Eu não sei porquê, mas eu não estava com medo. Nessa hora eu fiquei na frente dela para protegê-la e comecei a cantar hinos da igreja. E depois de um bom tempo, ela foi se acalmando e dizendo que a mulher estava se afastando. Eu fiquei mais de 1 hora cantando e depois em pensamento orando até a minha esposa pegar no sono. Depois de mais de 1 hora, eu dormi e tive paralisia do sono, mas ainda assim eu não vi nada. Acreditamos que essas brigas e confusões da vizinha possam ter acarretado isso, pois a minha esposa me disse que o clima da casa era demasiado pesado quando entrou e que nessa mesma noite ela tinha orado para que a vizinha ficasse bem. Depois do ocorrido, mudamos de casa imediatamente, sem nem olhar para trás nas outras casas. Sem nem olhar para trás nas outras casas. Sem nem olhar para trás. Nas outras casas, o povo também se mudou. E a coitada da vizinha ficou lá sozinha. Será que aquela mulher estava indo para a casa da nossa vizinha? Será que o clima na casa da vizinha acarretou essa aparição? O que você acha, Ana? Então é isso, Ana. Espero que tenha gostado. Me desculpa pelo relato estar um pouco longo, mas eu precisava colocar todos os fatos para poder contá-lo. Temos mais relatos que posteriormente irei mandar. Somos muito fãs do canal. Um abraço para você, para o Matheus e para as crianças. Muito obrigada, um beijo para vocês. Então, eu acredito nisso também. Primeiro que ela já botou o pé lá, ela já não gostou da casa.
o clima já não era bom. Como é muito grudado um do lado do outro, é como se fosse praticamente tudo o mesmo lugar, só muda o cômodo, né? É uma casa muito junta da outra, então a briga acontece aqui, tá tudo ali no mesmo terreno, sabe? Sei lá, diferente de meu vizinho aqui, pelo menos tem um muro, um quintal, alguma coisa assim, sei lá, né? É porque eu já vi outros relatos, no mínimo 2, que eu me lembro aqui mais ou menos, de lance que acontece na casa grudada do lado e a pessoa, o vizinho que toma as aparições. Vocês lembram também? Tem um que acho que era de Edith. Tem um outro que era uma moça estudante, eu acho. E também era uma coisa assim, era briga lá do lado, briga. E ela sentia as coisas ruins do lado, na casa dela. Não sei se era uma kitnet. E era uma... Era no mesmo sentido. Então eu acredito sim que as coisas de ruim que eles faziam lá, esse monte de briga, tudo, atraía coisa ruim que acabava atravessando a parede ali. Aí eu chamava a polícia. Bom, ai, tem criança no meio, gente. Mas muito interessante. Meu, imagina você ver a mulher assim. Imagina a cena, uma mulher com vestido preto, vermelho de época, com o olho todo preto, de cócoras no canto do quarto, que de repente a mulher aparece aqui. Quando aparece aqui, vai chegando. Ah, louco! E se saber que você não pode dar nenhum soquinho nela, que é fantasma mesmo? Tem que fazer oração. Daí é com oração, aí você tem que combater. Não é físico, não dá pra dar uma marretada. Então você tem que fazer oração, porque é no espiritual. Foi o que ele conseguiu. Pelo menos depois disso, mais conseguiu. Mais relatos. Deixa eu ver aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.